Olá, pecadores, assim como eu, tudo bem com vocês? Olha, primeiramente quero pedir desculpa a vocês pela demora, né? Nós gravamos aí o último capítulo, que foi o capítulo 7, aqui do livro Antes que Seja Tarde, e demorou esse tempasso pra gente chegar no 8. Mas, gente, é aquilo, né? Quem me dera se eu pudesse viver apenas de YouTube, né? Seria muito interessante, porque daí eu me dedicaria muito mais, de forma muito mais dinâmica e muito mais constante do que o que eu consigo fazer hoje. Mas Deus vai nos abençoando e eu não tenho o que reclamar, porque se demorou para chegar aqui mais um vídeo no canal, e principalmente esse que é tão importante sobre a leitura do livro Antes que Seja Tarde, é porque coisas boas estão acontecendo, né? Porque a gente está trabalhando, a gente está correndo atrás de outras coisas. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Apesar que tá bem complicado as coisas aí, hein? Mas tá para todo mundo, né? Então que Deus nos abençoe e vamos nos apegar cada vez mais a Deus e às coisas de Deus, porque a coisa tá feia. Então é chegada a hora. Leia antes que seja tarde. Bom, para você que não sabe do que se trata essa leitura e está pela primeira vez clicando nesse vídeo, é preciso que eu sempre diga para você. A leitura do livro Antes que Seja Tarde trata-se não só de algo importantíssimo e essencial na vida de um cristão, e principalmente direcionado aos adventistas do sétimo dia, como também é um de grande desabafo, principalmente da minha parte, pela forma que alguns líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na atualidade, estão tratando seus membros, funcionários, colaboradores. Porque o autor desse livro, o pastor Tomás Amaral, ele foi demitido da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele perdeu a sua credencial ministerial, ele deixou de ser pastor por ter escrito esse livro, e quem o demitiu foi o pastor Luiz Mário, ex-presidente da Associação Espírito Santense. E o interessante e irônico, a piada pronta é que esse mesmo pastor que era presidente da Associação Espírito Santense, pastor Luiz Mário, hoje ele é diretor de liberdade religiosa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América Latina. E olha que interessante, isso logo após ter demitido o pastor Tomás Amaral, que estava exercendo a sua liberdade religiosa e de expressão ao escrever esse livro. Sim, estamos falando de censura, estamos falando de perseguição aos cristãos. Estamos falando de perseguição aos cristãos que está começando dentro da nossa própria igreja. E você que não concorda com isso, você precisa estudar mais, precisa observar mais as coisas. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 8, a doença da ultradepartamentalização. Muito importante esse capítulo, então vamos à leitura? Capítulo 8, a doença da ultradepartamentalização. No capítulo anterior, vimos que se deu o surgimento dos departamentos da igreja, primeiramente no nível da associação geral e depois vindo a se estender a cada nível hierárquico inferior. Quando estudamos planejamento estratégico, aprendemos que uma organização só pode ser bem-sucedida à medida em que ela tiver bem definidos sua visão, sua missão, seus valores. A visão se refere a como a empresa se vê no futuro, já a missão tem que ver com a razão de existir da organização e o meio pelo qual a visão será alcançada. Por último, mas não menos importante, são declarados os valores, isto é, quais padrões éticos e técnicos serão obedecidos enquanto a missão é cumprida. A igreja jamais deve ser vista como uma empresa. Afinal, nosso objetivo não é o lucro, e nossa visão advém das escrituras sagradas. Mesmo assim, por se tratar de uma organização, a visão, a missão e os valores da igreja precisam ser tão claros quanto a de uma empresa secular. E é precisamente nesse ponto que algumas discordâncias aparecem, especialmente quando se trata da missão da igreja. A propósito, qual seria a missão da igreja em sua opinião? Tenho absoluta certeza que sua resposta gira em torno de salvar os perdidos ou de pregar o evangelho a toda criatura, que é algo que se faz para salvar almas, correto? O problema é que, embora a resposta esteja certa, a realidade na prática da igreja nos mostra que estamos muito longe dessa missão. No capítulo 14, discutiremos um pouco
pouco mais de perto esse ponto. No entanto, pense numa igreja como a sua. Coloque no papel todas as horas gastas pelos membros com atividades relacionadas à igreja. Como ensaios e apresentações musicais, preparação e apresentação de sermões, aulas e palestras, transmissões ao vivo, louvor e orações, construções e manutenções, reuniões administrativas e confraternizações, pequenos grupos e visitas missionárias, classes bíblicas e estudos bíblicos, etc, etc, etc. Digamos que sua igreja tenha 100 membros e que a soma das horas trabalhadas por todos eles dentro de um mês seja de 3.000 horas. Ou seja, cada membro dedicou pelo menos 1 hora por dia para atividades da igreja. Dessas 3.000 horas, quantas você acha que foram gastas diretamente com a pregação do Evangelho, seja através de estudos bíblicos nos lares, virtuais ou numa classe bíblica? Em visitas missionárias e em testemunhos sobre Jesus? Será que as atividades missionárias representariam pelo menos 10% de todo o tempo gasto com o dia a dia da sua igreja? Agora imagine, por exemplo, uma fábrica de sabão que gasta menos de 10% da mão de obra de seus funcionários com a produção efetiva de seu produto principal. O sabão ali com seu objetivo principal, o sabão. Ali os empregados passam 90% de seu expediente observando o sabão, cheirando o sabão, conversando sobre o sabão, fazendo experiências com o sabão e etc. Qual você acha que seria o futuro dessa empresa? Não estou dizendo que as atividades com que gastamos mais tempo na igreja são irrelevantes, como cheirar sabão e etc. Por outro lado, por mais relevantes que elas possam ser, não estão diretamente ligadas à missão. Portanto, elas deveriam ocupar muito menos espaço do nosso tempo do que aquelas que de fato lidam com ir até o pecador e lhe apresentar a cruz de Cristo. Certa vez, Jesus contou uma parábola muito interessante que, embora tivesse outro propósito, tocava diretamente nesse ponto. Trata-se da parábola do bom samaritano, o qual socorreu um judeu que, descendo de Jerusalém para Jericó, foi atacado por ladrões que o deixaram quase morto. Da maneira como Jesus contou a história, entendemos que antes de o bom homem de Samaria encontrar o judeu, 2 outras pessoas já haviam passado por ali, visto o corpo ensanguentado e simplesmente se desviado dele. É notável que se tratavam de homens religiosos do templo. Um era sacerdote, o outro levita. Talvez aqueles homens estivessem em viagem a serviço do templo, isto é, tão atarefados que não tinham tempo para atender o moribundo. Também é possível que, julgando estar o homem já morto, como pessoas do templo, não poderiam tocar nele, pois se tocassem um cadáver ficariam imundos até a tarde. A pergunta que emerge de todo esse cenário é: será que não estamos fazendo a mesma coisa que esses homens hoje? Será que não estamos envolvidos trabalhando para Jesus, que não temos tido tempo para cumprir a urgente e prioritária missão que o próprio Jesus nos confiou? Será que não temos tornado a igreja em uma estrutura tão complexa e pesada que tem sobrado pouco tempo, dinheiro e energia para cumprir a missão? Há uma multidão de coisas boas que podem ser feitas no contexto da igreja e todas elas com benefícios reais para a comunidade de fiéis. Afinal, nossos departamentos são tantos que atendem aos membros desde o hall do berço até o ministério da terceira idade. Será, contudo, que temos tempo, energia e recursos suficientes para manter toda essa estrutura, ou seja, para cuidar tão bem dos de dentro, ao mesmo tempo em que cumprimos a missão, que é levar as boas novas à incontável multidão que está do lado de fora? A resposta está bem diante de nós. Basta comparar o crescimento da população mundial com a quantidade de pessoas a quem, numa base individual, temos transmitido nossa mensagem. Ou seja, a missão está ficando para trás e cada dia de maneira mais difícil de reverter.
Nossos membros mais ativos, por vezes, se sentem frustrados por não conseguirem equilibrar as demandas dos cargos que ocupam na igreja com o desejo de cumprir a missão por meio do evangelismo pessoal. E isso sem falar nas necessidades de suas famílias, muitas vezes preteridas diante de tantas atividades da igreja. No capítulo anterior, vimos que cada departamento tem um custo na pirâmide institucional adventista. Aqui veremos que esse custo não é apenas de dinheiro, mas também de tempo e oportunidade. Sob o comando presidencial, os diretores de vários departamentos da divisão traçam seu planejamento anual. Dentro de suas respectivas áreas, eles definem programas, projetos e ênfase que descenderão para os níveis inferiores, uniões e associações. Nesses níveis, o mesmo processo se repete. Sob o comando dos presidentes, os diretores dos departamentos passarão adiante os planos recebidos de cima e a eles acrescentarão os seus próprios planos. Depois de tudo consolidado, é elaborada uma agenda com todos os programas para o ano seguinte. Ela é primeiramente apresentada aos pastores distritais, que terão a incumbência de promovê-la e garantir seu cumprimento diante dos líderes das congregações locais. A agenda também é apresentada aos líderes locais em encontros regionais e numa base mensal os pastores serão lembrados e cobrados dos itens da agenda nos concílios mensais. Por mais organizado que tudo isso seja, algumas reflexões precisam ser feitas sobre esse sistema. Considere, por exemplo, que esses planos são feitos de maneira massificada, desconsiderando a multiplicidade de realidades e culturas que cada região e que cada igreja local possui. Pense, afinal, em quantos dos materiais distribuídos pelo pastor acabam subutilizados, ficando parados na igreja ou na casa dos líderes, a despeito de terem custado precioso recurso financeiro. São tantos projetos que a igreja não consegue acompanhar. No fim, nossos líderes locais se sentem frustrados por não conseguirem executar boa parte do que lhes é apresentado. Mal um objetivo acaba, já começa outro, e mais outro, e assim sucessivamente. A igreja local não tem tido tempo e oportunidade para pensar. Em grande medida, ela tem perdido a habilidade de criar meios e estratégias com relevância local. Isso sem falar que, como vimos no capítulo anterior, são muito pequenos os recursos para se investir localmente. Se a visão era que os adventistas se vissem como um grande movimento missionário, o que de fato tem acontecido, é que temos nos tornado uma grande corporação. Projetos vão, projetos vêm, e quantos deles têm resultado em reavivamento espiritual e missionário em nossas fileiras locais? É pouco resultado para muito investimento. Nesse interim, o pastor distrital se vê muito mais como um empregado, um gerente regional, do que como um líder espiritual e missionário. Afinal de contas, ele será avaliado, cobrado e tratado de acordo com sua aplicação às demandas do sistema. Não é à toa, portanto, que um pastor gaste a maior parte do seu precioso tempo promovendo, gerenciando e aplicando a agenda departamental. Nossos líderes precisam entender que, mesmo indiretamente, estão dizendo que não acreditam na capacidade dos pastores e dos membros da igreja local para cumprirem a missão. Por isso, eles decidem pensar pela igreja e pelos pastores, colocando estes como meros executores dos seus planos. Essa condição vivida pela igreja tem retirado dela a característica de movimento e transformando-a num ser mais estático do que dinâmico. Existe movimento, mas é muito pequeno, pois não atinge a maioria dos membros. Estes, em vez de propagadores de uma mensagem, limitam-se a serem consumidores de um conteúdo regular. Talvez uma das coisas mais importantes a serem compreendidas nesse sentido é que a finalização da obra não será feita pelos líderes da igreja, mas pelo povo de Deus. A liderança da igreja, contudo, pode atrapalhar isso por aprisionar o povo de Deus em programas e agendas. Ao hipertrofiarmos a estrutura, atrofiamos nossos servidores e membros. Tiramos deles a segurança de que, por mais simples que sejam, no poder do Espírito de Deus, eles podem fazer coisas maravilhosas em sua comunidade.
Nas palavras de Ellen White, a obra de Deus é retardada pela incredulidade criminosa em seu poder de usar as pessoas comuns para levar adiante a sua obra com sucesso. Fecha aspas. Antes que seja tarde, temos de decidir qual a nossa prioridade: a missão ou as outras atividades da igreja? Alimentar as ovelhas gordas do aprisco ou as esqueléticas que estão extraviadas no mundo? O exemplo de Jesus mostra claramente qual deve ser nossa decisão. Antes da fundação do mundo, ele decidiu que desceria do céu a fim de buscar e salvar o perdido. E será precisamente isso o que ele requererá de sua igreja ao julgá-la. Esse foi o capítulo 8. E uma rápida reflexão aqui, uma opinião minha. Olha, eu tive o privilégio, a alegria, de trabalhar durante 8 anos, quase 8 anos, 7 anos e meio, na Associação Sul Espírito Santense. E quando eu digo que eu tive a alegria e o privilégio, eu me refiro às coisas boas que ali vivenciei. As ótimas amizades que fiz, apesar de hoje nenhuma dessas pessoas serem mais minhas amigas, ou pelo menos não se importarem o suficiente com qualquer coisa que aconteça comigo. Os amigos que tenho hoje, da época em que trabalhei na Associação Sul Espírito Santense, são pessoas que inclusive não estão também trabalhando mais lá. São as pessoas que continuam sendo minhas amigas, mas as que lá dentro estão simplesmente como se eu, Leandro, nunca tivesse existido. Sério, assim, é como se eu nunca tivesse existido. Mesmo com tudo que eu fiz por aquela instituição, mesmo por toda a dedicação que eu tive pela igreja. 8 anos, 7 anos e meio só aqui no Espírito Santo, fora os outros anos que somaram 14 anos em outras associações que trabalhei. Dia desses eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu amo muito, amo demais, considero como parte da minha família. E essa pessoa me cobrava e de forma agressiva até, porque eu estava com um canal no YouTube que estava falando mal da igreja e dos pastores. Por que eu estava tendo essa atitude ridícula? Logo eu, uma pessoa que fui tão ajudado por essa igreja. E eu calmamente disse: fulana, você tem ouvido os meus vídeos ou tem apenas visto os títulos? Você tem observado aquilo que é dito e refletido sobre as coisas ou apenas olha o título e o que as outras pessoas comentam? Fulana, eu nunca, repito, nunca falei mal da nossa igreja. Eu nunca falei mal ou contra a nossa doutrina. O que eu tenho dito e continuarei a dizer é a respeito da parcialidade, da falta de respeito, da corrupção que está apodrecendo as raízes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu continuei: fulana, eu sou um grande defensor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e continuarei a ser, mas eu jamais serei defensor de pessoas que cometem erros, inclusive eu mesmo. Ao cometer um erro, você tem que, no mínimo, admitir que cometeu esse erro e buscar não fazer mais. Essa é a vida do cristão. E não estou dizendo com isso que seja fácil, mas nós precisamos viver assim. Quando eu observo e vejo que o pastor Tomás Amaral escreveu esse livro e foi demitido, e foi considerado um erro a escrita desse livro, isso só me dá mais forças para continuar lutando pelo que é certo. Porque o certo, meus queridos, é o certo, independente de que todos estejam fazendo o errado. E o errado vai continuar sendo errado. E quando você comete um erro, você precisa enfrentar as consequências dessa decisão. Eu quero reler esse finalzinho aqui, olha. Antes que seja tarde, temos que decidir qual a nossa prioridade, a missão ou as outras atividades da igreja. E por que eu falei sobre o meu período alegre e
o privilégio que eu tive de trabalhar na igreja. Porque eu era um dos responsáveis justamente pelos eventos da igreja. Eu trabalhava no centro de mídia, eu estava sempre à frente dos eventos, junto com toda a equipe. Não era só eu ali, mas eu e várias pessoas, mas eu estava sempre ali encabeçando uma apresentação, um evento, um acampamento, um acamp jovem, um encontro do Ministério da Mulher. Eu estava sempre envolvido em tudo aquilo ali. E eu perdia noites de sono, semanas sem dormir para preparar vídeos, para preparar apresentações, para tudo. Eu me dedicava em 100%. E ao ler esse capítulo, o capítulo 8, a ultradepartamentalização, eu observo que eu mais colaborava com o atraso do que com o crescimento. Não estou dizendo aqui que não seja importante, que não eram importantes as programações, elas são importantes. A vivência social do membro da Igreja Adventista, ela é importante. Nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos nos encontrar, bater papo, nos divertir, praticar esportes, seja o que for, passar um dia de alegria. Mas se isso está acima da pregação do Evangelho, que é a missão cerne da nossa igreja, nós precisamos de fato repensar. E é esse o aviso que o capítulo 8 do livro veio dar à liderança da igreja. Através desse aviso, você pensa, bom, um aviso tão importante quanto esse, no mínimo faria com que o pastor Tomás Amaral se tornasse um departamental de evangelismo, por exemplo, ou seja, que ele fosse escolhido para receber um tipo de promoção, porque ele deu um aviso importante. Não, o pastor Tomás Amaral foi demitido, por dizer assim. Nós precisamos repensar o tanto de programações que nós estamos realizando, porque nós estamos atrofiando a igreja, nós estamos deixando a igreja cansada de tantas programações, porque as igrejas locais não estão tendo tempo para realizar os seus próprios projetos, buscar as suas próprias demandas. Nós estamos deixando a igreja fatigada. E aí ele foi demitido. Parece piada? Parece uma piada que eu estou te contando, né? Não, mas é sério. Isso de fato aconteceu. Foi demitido com 2 filhas pequenas, com esposa, por ter tentado alertar a igreja que a conduta da liderança precisa ser revista. Não porque o pastor Tomás Amaral se achava maior ou melhor que ninguém, mas ele está preocupado com a obra de Deus. E ele ama a igreja assim tanto quanto eu. Realmente, amigos, eu vivi de perto a quantidade de programações exaustivas que as associações produzem. São interessantes, são boas? Claro que são. São necessárias? Claro que são. Mas o sistema está ficando cansado, inchado e cada vez mais difícil de manter tudo isso. É necessário se rever e diminuir a intensidade, se preocupar mais com o indivíduo, com a pessoa. Ela precisa ser salva. Quando olhamos só para a coletividade, nós nos arriscamos muito em entrar num tipo de comunismo religioso. E quando nós olhamos só para números, nós nos arriscamos também a entrar num tipo de capitalismo religioso. O que está acontecendo com a nossa igreja? Você já parou para pensar de fato sobre isso? Ou você se preocupa muito mais em ficar apenas frequentando as programações e recebendo, digerindo conteúdo regular? A sua vida como adventista do 7º dia é apenas algo em que você olha para si mesmo e observa: nossa, eu preciso muito estar no sábado porque eu quero encontrar fulano, ciclano, beltrano e porque o cantor X vai estar cantando. A missão da Igreja Adventista do 7º dia, da Igreja do Advento, nunca foi uma missão de vida social. Nossa missão é pregar o Evangelho a todas as pessoas, para que assim Jesus possa voltar. Antes que seja tarde, você precisa escolher qual é a nossa prioridade na missão. Bom, antes de ir embora, eu quero pedir a você que você se inscreva aqui no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, tá certo? Se inscreve aí. Ative as notificações dos vídeos, tá certo? E eu quero pedir muito para que você possa também, se possível, ajudar o canal. Ajude o canal, meus amigos. Ajude o canal porque a cada tempos que eu passo sem fazer vídeos podem significar 2 coisas.
Vezes é porque está tudo muito bem, está surgindo trabalho e está tudo certo. E eu não estou tendo tempo de parar aqui para falar com vocês. Mas às vezes é porque eu estou em depressão, porque não estou conseguindo resolver as mínimas coisas do meu dia a dia, mínimas coisas financeiras. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso continuar aqui nesse canal. Esse canal precisa continuar existindo. E assim, quero lembrar, deixar claro aqui para vocês. Isso não é um pedido que torna uma obrigação para você resolver os meus problemas, porque eu tenho consciência de que você também tem os seus. Mas ajude aqui esse canal. Outra mensagem muito importante para você: compre esse livro. O link está aqui na descrição do vídeo. Compre esse livro. Quero lembrar você que o pastor Tomás Amaral, o custo do livro é apenas para manter a produção do livro. Ele não tem lucro. Ele decidiu que esse livro, ele tomou uma decisão espiritual, que ao ser compelido a escrevê-lo, ele não ganharia dinheiro com esse livro. Foi uma decisão que ele tomou. Eu, sinceramente, eu discordo dessa decisão. Eu acho que você, pastor Tomás, deveria sim estar ganhando dinheiro, porque o senhor, inclusive, foi demitido. Eu não sei como o senhor tem feito para estar vivendo, resolvendo suas questões financeiras, mas eu me impressiono com a sua bondade. Porque mesmo numa situação como essa, o Senhor tem ajudado muitas outras pessoas. E eu me incluo nessa lista. Muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pela sua amizade. Apesar de nós nunca termos nos falado pessoalmente, eu me sinto como um amigo íntimo do Senhor. Então, amigos, compre esse livro antes que seja tarde, porque é chegada a hora. O tempo do fim está aí. Esse livro vai te ajudar a encarar esse tempo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Até a próxima leitura do nosso livro. E saiba de uma coisa: quanto mais você ler esse livro, mais compelido você vai estar a pensar o que está acontecendo na nossa igreja. Então, leia antes que seja tarde.